Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 31 até o 35 do capítulo 13 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus amados, Judas saiu apressadamente daquele lugar com o firme propósito de levar a cabo o seu plano de traição. E Jesus percebeu isto com muita clareza. Jesus poderia ter se preocupado, então, em querer sair logo dali daquele lugar, a fim de fugir do perigo que estaria correndo a partir daquele momento. Mas ele não o fez. O seu prazer sempre foi o de cumprir a vontade do Pai. E, afinal de contas, foi por isto que ele veio ao mundo. Ele sabia lá no fundo da sua alma que havia chegado o momento da sua glorificação. Mas pergunto, como assim? Glorificação. Tudo se encaminhava para todo o sofrimento e morte que ocorreria logo após ter dito tais palavras. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Como poderia ser isto, já que a morte representava derrota? E a morte no madeiro era símbolo de desonra, de afronta, de desprezo, era vista como uma maldição. Porque, conforme consta do livro do Deuteronômio, no capítulo 21, nos versos 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todavia, Jesus tinha em vista a obra redentora que realizaria. Sua morte na cruz seria, na verdade, o instrumento utilizado por Deus para a salvação de homens pecadores. E seria seguida por sua ressurreição. E logo a seguir, por sua ascensão ao céu, quando então voltaria para o Pai que o enviou ao mundo. Por serem um só, na glorificação de Jesus, o Pai também seria glorificado. E pergunto novamente, o que é mais admirável na morte de Jesus? O fato de ele ter amado ao Pai a ponto de a si mesmo entregar-se na cruz, a fim de cumprir a vontade paterna, morrendo assim para salvar homens pecadores, ou o desprendimento do Pai, que fez com que entregasse o seu Filho amado para morrer na cruz, a fim de salvar homens pecadores? Fato é que o Deus Santo e amoroso castigou o pecado a fim de evitar a morte do pecador. Se Deus, o Pai, estava sendo glorificado na vida do seu Filho Jesus, tanto por meio do seu caráter quanto da sua obra, também haveria de glorificar o Filho na sua própria pessoa. E isto, conforme afirmou o Senhor Jesus, o Pai o faria imediatamente. Pouco tempo depois da sua ressurreição, Jesus, então, subiu ao céu, onde encontra-se desde então assentado à direita do Pai. No verso 33, assim lemos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Esta é a única vez nos evangelhos que tal palavra é empregada. Filhinhos. Jesus assim se dirigiu de forma carinhosa aos seus discípulos. Como um pai amoroso se refere a um filho seu, assim se referiu o Senhor Jesus àqueles homens.
e referiu-se como uma forma de despedida. Ele sabia que estaria ali pessoalmente dentre eles apenas por mais um breve período de tempo. Ele não mais caminharia com eles como fez naqueles 3 últimos anos. Sua morte na cruz estava próxima. Eles então o buscariam, mas não mais o teriam do ponto de vista físico. E mais, para onde ele iria, os seus discípulos não poderiam ir também, pelo menos por enquanto. Isto só ocorreria depois da morte de cada um deles para esta vida aqui. Diferentemente dos judeus, aos quais Jesus também dissera o mesmo muitas vezes, que eles não poderiam ir para onde ele iria, pois aqueles morreriam em seus pecados e por isto jamais poderiam ir para onde ele foi e estar onde ele está, conforme declarou no capítulo 8, verso 21. Jesus então proferiu um novo mandamento para que os seus discípulos cumprissem. Disse ele: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A princípio, tal mandamento não era algo novo, pois por ocasião dos 10 mandamentos dados a Moisés, isto já estava claro, o dever de amar ao próximo. Todavia, Jesus acrescentou que seus discípulos deveriam amar uns aos outros, assim como ele os havia amado. Isto é o que há de novo neste mandamento. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Seu amor foi um amor elevadíssimo, posto que sacrificial. Esta é a natureza do amor exigido neste novo mandamento. O padrão desse amor é elevadíssimo, pois o amor com que Cristo amou é a referência. E é este amor que deve distinguir o relacionamento dos irmãos em Cristo. O reconhecimento da pessoa de Cristo na vida dos discípulos não se dará por intermédio das obras realizadas, dos sinais operados, do bom testemunho, ou seja mais lá o que for. O reconhecimento pleno se dará tão somente em decorrência do amor vivenciado na dimensão do novo mandamento levado a cabo. Nossas realizações piedosas, nossos feitos espirituais, nossas grandes obras religiosas poderão até impressionar os homens, mas o que nos identificará de fato como discípulos de Jesus será a aplicação plena do novo mandamento, sendo vivenciado por cada um de nós, discípulos de Jesus. Portanto, meus amados, que nos amemos uns aos outros, assim como Cristo Jesus nos amou, na qualidade do seu amor sacrificial, pois, na maior parte do tempo, exigimos da parte dos outros o amor nesta dimensão, mas nos mostramos pouco dispostos a amá-los da mesma forma que Jesus nos amou. Pensem nisto. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor veio trazer uma nova ordem a respeito dos nossos relacionamentos. O Senhor nos deu um novo mandamento, um mandamento com um grau de comprometimento elevadíssimo, num tom sacrificial até, de um amor verdadeiro e genuíno. O Senhor declarou e decretou que os seus discípulos devem amar-se uns aos outros da mesma forma, na mesma intensidade, na mesma qualidade com que o Senhor os amou. Então, Senhor Deus, nós sabemos como discípulos teus que o Senhor nos amou a ponto de dar a sua própria vida na cruz para nos dar a vida eterna. O Senhor foi até as vias de fato. E é esse tipo, é essa qualidade de amor que o Senhor quer que nós demonstremos uns pelos outros. E tudo isso com um objetivo muito claro. O mundo há de conhecer que somos discípulos do Senhor, se nos amarmos nessa dimensão.
Esse é o amor que transforma, que salva, que restaura, e é o amor que temos que vivenciar. Ajuda-nos, Senhor Deus, que possamos viver assim, por louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.